Olá, hoje estamos começando na TV Metropolitana o podcast Você Mais Saudável, onde eu trarei profissionais renomados para falar sobre diversos assuntos ligados à saúde, como alimentação saudável, terapias, enfim, vários assuntos. Também falaremos sobre estética, doenças. E hoje, como convidado, eu trouxe o pediatra e diretor médico do CDVAC, que é um moderno centro de imunização e vacinação aqui de Piracicaba. Nós vamos conversar sobre dengue, porque os casos, de dengue têm aumentado consideravelmente, não só em Piracicaba, como em todo o país. E ele vai passar informações aqui para a gente de utilidade pública. Tudo bem, doutor? Luciana, tudo bem? Uma boa tarde. Satisfação em estar participando do seu programa, Você Mais Saudável, esse podcast que tem tudo para dar tudo certo. Você que gosta, que tem vontade de cuidar do seu corpo, você já sabe aonde encontrar os melhores profissionais do mercado? A Academia Regatas é um lugar para você. Lá você encontra uma infraestrutura com equipamentos modernos e com atendimento personalizado especial. Nada melhor do que você cuidar da sua saúde e melhorar a sua qualidade de vida. E na Regatas você ainda tem condições especiais, planos que cabem aí no seu orçamento, no seu bolso. Não perca. Doutor, podemos começar a conversar um pouquinho sobre dengue? Vamos lá. A gente viu, agora no dia 23, eu vi que tem alguns números dizendo que em Piracicaba nós temos 3.481 notificações de dengue, com 1.397 confirmações, até o dia 23, que foi sexta-feira passada. Sendo que no Brasil, os casos eles já ultrapassam 1 milhão, A que se deve esse número tão grande? Porque todos os anos aí a gente vê, que os casos de dengue passa ano, começa outro ano e se repetem, É uma falta de conscientização da população quanto à prevenção? Também, com certeza. Eu acho que a população tem um papel fundamental no controle do vetor, porque essa doença dengue é chamada uma arbovirose, porque ela é causada por um mosquito, quer dizer, é uma doença viral transmitida por um mosquito. E esse mosquito em grande parte das vezes, está na nossa casa. Então, esse é um motivo. Sim. O outro motivo são fatores climáticos, que ocorrem agora, como essas chuvas torrenciais, esse calor que facilita a eclosão dos ovos com o aparecimento de novas larvas. Então, esses são os fatores principais que fazem com que a gente esteja tendo esse surto de dengue no presente momento. E como é possível fazer a prevenção da dengue? A prevenção seria um ato para se iniciar não na hora do surto epidêmico. Deveria ser iniciado antes. São cuidados básicos no ambiente. E por que eu digo isso? Porque se uma pessoa pega dengue, ela pega em casa. Ela não pega porque existe o mosquito da dengue, por exemplo, na Paulista e ele pega na Vila Resende. Não pega. O mosquito da dengue, ele anda, vamos chamar de andar, ele voa no máximo 200 metros. Então, ele é local, ele é comunitário, naquele local, naquela casa, naquela região. Então, aí mostra a realidade que nós temos que enfrentar, que é cuidar do nosso ambiente. E isso não está sendo feito durante o ano todo. Então, chega essa época, está toda uma situação propícia para a eclosão de surto epidêmico, porque vai acontecer o aparecimento de novas larvas que vêm de um ciclo, de uma densidade de mosquito muito alta, e que nós não cuidamos durante o ano todo. Chega esta época de outubro a março, outubro a abril, que é época de chuvas, que é época de calor, então começam a aparecer aí os mosquitos provocando infestação dentro das casas. Volto a chamar a atenção, esse mosquito não voa longe,
Ele é responsável naquela casa. A dengue você pega na sua casa ou no local que você trabalha. Você não vai pegar porque está tendo dengue na Paulista ou na Vila Resende, você vai pegar no centro da cidade. Não é. Se você pegar no centro da cidade é porque a dengue está com criadouro nesta região. Olha, chama muito a atenção o tempo que dura o mosquito. O mosquito dura em média 45 dias. Só que nesse período ele põe 450 ovos. Então veja o que o mosquito faz, né? 450 ovos. Lógico, nem todos às vezes podem estar contaminados, mas a grande maioria, na realidade que a gente está vivendo, estão contaminados. Então, essa é a realidade. Bom, se a gente não cuidou durante o ano todo, a gente vai ter algum problema. Eu não tenho criadouro, né? Eu não tenho criadouro, mas eu não tomei o cuidado, né? Agora eu não tenho criadouro, mas eu não tomei o cuidado com a proliferação do mosquito durante o ano. O que vai acontecer agora? Agora o mosquito ele não tem onde depositar os seus ovos. Vamos supor que um cuidado enorme, né? Um cuidado sem negligência nenhuma no seu ambiente, na sua casa, no seu quintal, mas os ovos vão continuar sendo depositados em outros locais. Esses ovos, eles duram de 300 a 400 dias. E qualquer chuva vai fazer com que apareça a larva desses ovos. Então veja que situação que nós vivemos. O surto epidêmico existe e ele vai acabar naturalmente. Isso é uma situação natural dessas epidemias. Ele vai acabar naturalmente, né? Então, o que a gente tem que fazer, a gente deve fazer para evitar uma infestação maciça, mas a epidemia vai ter seu curso natural. Porque é uma explosão, né? É muito mosquito e aí eles acabam se proliferando muito rápido, né? Então, com consequência que é difícil você combater. Mas se cada um aí fizer, de repente, o seu papel, né? Acho que acaba ajudando e facilitando, né, doutor? Com certeza. Como que a pessoa pode fazer, doutor, para diferenciar? Porque, assim, a gente sabe que o pernilongo, ele tem um jeito, né? Ele tem uma cor, um tamanho, e o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, tem outro. Como é possível reconhecer, diferenciar os mosquitos? Existem algumas características físicas que você vê, que é tipo de listas, né, que existe no mosquito, mas isso, muitas vezes, a olho nu, você não consegue perceber, né? O que a gente deve tomar cuidado em casa, né, em relação a cortinas, né, em relação a embaixo de mesas, né, onde que esses mosquitos se localizam, como qualquer mosquito, né, que você tem borrachudo, tem pernilongo, né, e aí você tem que tomar um cuidado até com o uso de inseticidas, tudo nesses locais. Porque o mosquito, ele não gosta de luz, ele tem aversão à luz, a fotofobia. Então ele procura um local escuro e ele normalmente ele pica mais no começo do dia, na manhã, ou no final da tarde. Por que ocorre isso? Porque o ambiente está mais úmido e está mais propício à ação do mosquito. Então, outra coisa interessante também, né? O mosquito ele vive bem nessa época de calor, mas até 40 graus. A passar de 40 graus, isso não significa que a gente está desejando que esteja muito calor, né? Mas passar de 40 graus, normalmente o mosquito não sobrevive. Como também temperaturas muito baixas, abaixo de 5 graus. Por esse motivo, que é a hora que o verão, o calor começa a ser dissipado, então nós temos aí a diminuição do surto epidêmico, até porque os mosquitos não sobrevivem com a mesma intensidade com que está ocorrendo agora. Eles morrem, né? Exatamente. E como que chegou o mosquito ao Brasil, doutor? Isso aí, historicamente, diz que veio importado esse mosquito, né, da África, através dos navios com os escravos, né? Então, isso é o que se sabe, como se chegou esse mosquito aqui. E nós temos surto no Brasil desde os anos 80, né, que nós temos surtos esporádicos, às vezes maiores, às vezes menores, mas tudo indica que esse seja o maior surto. Nós estamos com 1 milhão de casos, nós temos 200 óbitos confirmados pela dengue e mais 800 óbitos em investigação
procurando a causa se não está relacionado à dengue. Com certeza, mais da metade deve estar relacionado à dengue. Então, veja bem, a previsão que o Ministério da Saúde fez para esse ano já está ficando para trás. A previsão era 5 milhões de casos de dengue no ano no Brasil, em 2024. Nós estamos com 2 meses com 1 milhão. Então, é espantoso, a forma como que a dengue está evoluindo no país. E é aquela situação, nós estamos vendo e tem que fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar de olhos fechados e deixar com que a dengue tenha a sua evolução natural. O surto vai ocorrer, mas nós temos que tomar alguns cuidados. Como é que pode ser feito o diagnóstico da dengue? Bom, o diagnóstico, você não tem assim a certeza que a pessoa foi picada, até porque, uma curiosidade, né? A picada do mosquito Aedes aegypti, ela não coça. Então, às vezes você fala, fui picado por um mosquito e esse mosquito não coça. Então, só do pernilongo coça. Só do pernilongo coça. Então, verdade. Se você sentir coça e fica vermelhinho. Está sendo picado e está coçando, você já sabe que não foi o Aedes aegypti. Bom, mas aí, epidemiologicamente, que é a situação do momento, uma pessoa que apresente febre subitamente tem que pensar em dengue, né? Depois os outros sintomas que são normalmente comuns à dengue, apesar que também são comuns a outras arboviroses. Mas agora, nesse período, a gente tem que pensar em dengue, que é a dor de cabeça, dor atrás dos olhos, uma terrível prostração, né? Uma dor muscular, né? Artralgias e, por último, aparece um exantema, que são um grosseiro, um vermelhão, um grosseiro na pele, que esse coça, né? Que é característico da evolução da dengue. Essa dengue, ela evolui, ela normalmente é uma doença autolimitante. Ela demora mais ou menos aí uns 5 a 7 dias. Depois ela fecha o seu ciclo. Porém, alguns casos, nesse tempo de fechar o ciclo, é que começam a aparecer os sinais de alarme, que é a dengue grave, que é antigamente chamada de dengue hemorrágica, que é a dor abdominal, queda de pressão, né? E são aquelas situações em que há necessidade de procurar um pronto atendimento. Não dá para ficar esperando em casa que a dengue se resolva, porque esse caso só tende a piorar, inclusive ter prognóstico ruim algumas vezes. Olha, doutor, eu vou falar uma coisa. O ano passado, eu tive dengue. E, assim, ninguém merece. Gente, assim, quem já teve dengue sabe o que eu estou falando. Você não tem vontade de levantar da cama, você não tem vontade de comer, você sente dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, tem as manchas que coçam, febre, é tudo junto. E assim, você não tem vontade de levantar da cama, você fica realmente prostrado. Por isso que eu digo, a dengue clássica, né, que é essa mais comum, ela já tem sintomas que, ao meu ver, são graves, né? Você fica muito ruim. Agora, a dengue hemorrágica, ela é pior. Aí, quando a pessoa começa a sentir ver assim, um sangramento na gengiva, como que a pessoa consegue perceber que, a minha dengue, o quadro da minha dengue piorou? Como que a pessoa consegue diagnosticar? O que deve ser observado é a evolução do quadro, né? Então, ele pegou a dengue, está diagnosticado. Qual que é a primeira preocupação dele? Além do repouso, é uma hiperidratação. Ele tem que tomar muita água, tem que tomar muito líquido, porque ele precisa ficar muito bem hidratado. Isso vai fazer com que a doença evolua de forma benigna, autolimitada e encerre seu ciclo. Porém, no final de 5 a 7 dias, se ocorre reaparecimento da febre e sinais de alarme, como dor abdominal, sangramento gengival, queda de pressão, esse é um caso que precisa tomar todo o cuidado, porque esse caso está complicando. Não é o que ocorre na maioria das vezes. Na maioria das vezes, ocorre essa evolução benigna. Tanto é que você vê o número de óbitos no país, comparado ao número de infectados, é pequeno. Não estou dizendo que não é significativo, estou dizendo que é pequeno em relação ao número de casos que a gente tem, de casos confirmados de dengue. Então, é necessário que se atente a essa situação.
A dengue estava indo bem, estava acabando e começam a aparecer sinais de alarme. Aí é a grande preocupação. Aí o paciente não pode se descuidar. A pessoa tem que ir atrás do posto de saúde imediatamente. No primeiro momento, quando a dengue aparece, ele ainda pode, tomando esse cuidado da hidratação, ainda ficar em casa, tomar esses cuidados, né, de repouso e resolver o problema. Mas no final de 5 a 6 dias, não. Aí ele tem que tomar cuidado. E é interessante, sabe, Luciana, que existem algumas situações que fazem o aparecimento, né, dessa doença. Né? Por que ocorre isso? Né? Ocorre porque ocorre extravasamento de líquidos dentro dos vasos para os tecidos. Daí os líquidos, os vasos começam a ficar com menos líquido. Isso leva a uma falência cardíaca, uma queda de pressão, que é o chamado choque hipovolêmico, por falta de volume, por falta de líquido no organismo. Agora, existem algumas coisas que favorecem isso. O que favorece é idade, comorbidades, a pessoa já tem alguma doença, ela já tem, vamos dizer, mais anticorpos dirigidos para uma patologia que ela já tem. Sim. E, curiosamente, ainda não se sabe o motivo exato por quê, se uma pessoa tem uma infecção prévia por dengue, os anticorpos, depois de algum tempo da infecção que ele pegou agora, eles passam a ser facilitadores da nova infecção. Então, aqueles mesmos anticorpos que seriam para combater a dengue, eles passam a ser facilitadores. Isso tem a ver com o tipo do vírus da dengue que está acometendo, porque existem 4 sorotipos virais. Sim. Dengue 1, 2, 3 e 4. Nós estamos tendo, porque pessoas não têm imunidade quando têm dengue. Não têm imunidade porque eles têm outros tipos virais que também ocasionam dengue, né, relacionados também à transmissão pelo mosquito. Então, doutor, é verdade que, por exemplo, se eu tive dengue, eu contraí a dengue. Se eu tiver num prazo pequeno novamente, as chances de eu ter uma dengue hemorrágica realmente são maiores? Isso procede? Sim, procede. Só corrigindo, né? A gente fala dengue grave. Dengue hoje. grave. Não fala mais dengue hemorrágica, porque nem mudou. sempre Sim. ela é hemorrágica. Sim. E quais são as idades que estão mais suscetíveis assim, a ter agravamentos? As idades que correm mais riscos são as crianças até 2 anos e os idosos acima de 65 anos, particularmente os que têm comorbidades, outras doenças, diabetes, insuficiência cardíaca. Isso facilita a agressividade viral. E algumas medicações me parecem que são meio proibidas, né? Quando você contrai dengue por Sim. causa do sangue. Quais seriam essas medicações? De uma forma geral, são os anti-inflamatórios. Né? Anti-inflamatórios não devem ser utilizados. Por quê? Porque eles facilitam o sangramento. Né? Então, como cetoprofeno, ibuprofeno, o anti-inflamatório em geral deve ser evitado na ocorrência de dengue. Pode usar antitérmicos, analgésicos, como paracetamol, dipirona, usar conforme a pessoa foi medicada e de uma forma mais segura. Mas os anti-inflamatórios devem ser evitados de uma maneira geral. E os tratamentos, doutor, como são diferentes para cada caso, né? Para o caso menos grave e para o mais grave? Não existe medicação, ainda não existe. Sim. Mas o tratamento se sabe que, na grande maioria das vezes, 90% até mais, é uma boa hidratação. E o tempo, né? Porque você, como ninguém, sabe, né, que o que isso ocasiona de transtorno na sua vida e a situação que você Sim. fica, né? Então, é muito ruim. Agora, quando a pessoa entra, deu azar, né? Entra para essa fase da dengue grave, suspeita da dengue grave, em grande parte das vezes ela tem que ser tratada no hospital. Por quê? Porque as medidas são medidas de suporte. Um exemplo, um paciente que tem uma dengue grave, ele pode ter um derrame pleural, pode ter líquido no pulmão, por aquele caso que eu te falei, desse extravasamento de sangue. Então, isso não se trata em casa, isso se trata no hospital. Sim. Porque são medidas de suporte que vão manter a pressão estável, vão manter a hidratação, se não por via oral, vai manter por via endovenosa, parenteral, para manter o indivíduo em condições estáveis
até que o ciclo se encerre. Então, não há medicação específica para a dengue, mas sim de uma medida de suporte para o que ele está apresentando, e o que é eficaz. E a pessoa pode vir a óbito, na verdade, se ela demorar para procurar ajuda médica, né? Exatamente. Os casos de óbito, na sua grande maioria, estão relacionados ao atraso na conduta terapêutica e às comorbidades. Agora, vamos falar um pouquinho, doutor, sobre vacina, que o doutor entende melhor que ninguém. Estão aplicando vacinas em crianças, né, em adolescentes, na verdade. Mas a faixa etária, a gente até estava conversando sobre isso antes, que seria assim... As crianças, né? Não os adolescentes. Por que isso está acontecendo, doutor? E quem são só eles que estão recebendo a vacina hoje? Bom, vamos explicar uma coisa. Essa vacina está licenciada no Brasil para ser aplicada dos 4 aos 60 anos. Certo. Não é a mesma realidade, por exemplo, na Europa. Aqui do lado, na Argentina, não tem limite de idade. Mas aqui, os estudos que foram apresentados à Anvisa permitiu que fosse licenciada dos 4 aos 60 anos. Então, esse é o primeiro motivo porque não foi escolhida outra faixa etária. Porque você tem que fazer o critério de sustentação da indicação, da homologação de uma vacina, é um critério técnico. Não é um critério, não, eu acho que é melhor fazer ali naquela faixa etária. Não é um critério técnico. Por outro lado, por que foi escolhida essa faixa? Segundo informações do próprio Ministério da Saúde, são a faixa de idade que está ocorrendo mais internações por conta da dengue. Sim. Então, por isso que foi escolhida essa idade. Agora, se você me perguntar, o ideal não é só essa faixa. Sim. Mas não existe vacina para todos. E outra coisa que eu preciso alertar também, porque eu trabalho com vacina. A vacina não vai imunizar para esse surto. Próximo. Exatamente. Porque ele tem que tomar 2 doses. Uma agora e uma daqui a 3 meses. Depois disso que ele vai estar devidamente imunizado contra a dengue. Daqui a 3 meses, essa epidemia já acabou. Se Deus quiser, né? Essa epidemia já acabou. Então, não há razão dessa preocupação. Então, lembra que eu falei para você, a causa que e tudo isso está acontecendo agora, porque a gente deixou de tomar cuidado no passado. Lá atrás. Lá, quando a vacina apareceu, setembro, outubro, que foi falado, vamos fazer vacina da dengue. Não, a dengue não existe. Quem não sente o problema, acha que a doença não existe. E aí corre atrás da vacina a hora que o problema existe. E não adianta nada. A vacina não vai ser eficaz nessa hora. E para quem, doutora, a vacina é contraindicada? Ela é uma vacina de vírus vivo, atenuado. Portanto, ela é contraindicada em gestantes, em mulheres em fase de amamentação, também é contraindicada, porque, na verdade, você vai ter o vírus vivos atuado. Também pessoas que estão fazendo algum tratamento e estão tendo imunossupressão, tipo tratamento oncológico de neoplasias, cânceres, e aí você tem que evitar que a vacina seja dada. E até chamo uma atenção que você me permita falar sobre a vacina, porque às vezes as pessoas ficam preocupadas, né, que efeitos adversos da vacina. Primeiro, se essa vacina está licenciada, porque é uma vacina segura, altamente eficaz e segura. Ela já tem estudos mostrando que ela protege mais de 80% contra a dengue clássica e mais de 90% contra hospitalizações e óbitos. Então, é uma doença muito efetiva. Porém, quando ela é aplicada, eu falei, ela é uma vacina de vírus vivo atenuado. Então, é um vírus vivo. Então, depois de alguns dias que essa vacina é injetada, não é incomum as pessoas relatarem sintomas parecidos com a dengue, uma mini dengue. Né? Chega a ter uma febrícula, uma dorzinha de cabeça, dor no corpo e até um exantema no corpo. Essa é uma reação vacinal. Eu digo, ainda bem que teve isso, porque senão que a vacina está sendo efetiva. E essa vacina é um avanço, né, doutor? Sem dúvida. E existem outras vacinas melhores. Por exemplo, o Butantan, nós vamos ter para 2025 uma vacina que, pelos critérios técnicos e de estudo, ela tem uma performance melhor do que a vacina que está sendo feita agora. Inclusive com dose única. Essa é com 2 doses. Então, nós esperamos para 2025
uma vacina melhor, brasileira, feita pelo Butantan. Agora, doutor, saindo só rapidinho um pouquinho da dengue, né? Quando foi lançada a vacina contra a Covid, muito foi questionado, né? Nossa, mas com tanta rapidez, será que é confiável? Até hoje há muitos questionamentos, né? Existem muitos questionamentos quanto às vacinas contra a Covid. O que o doutor teria a falar sobre isso? Eu Fugir um pouquinho do assunto? Porque isso sempre existe, né? Essa pergunta do Covid sim. sempre existe. E eu sou um defensor da vacina, não poderia ser diferente. Sim. Né? Infelizmente, houve motivos que não cabe agora julgá-los, né? Que criaram toda essa celeuma em torno da vacina. Primeiro, eu acho que a gente deveria agradecer que, durante a pandemia, nós tivemos uma vacina elaborada em curto prazo. Sim. Nós estamos vivendo outra época, tecnologia diferente. Né? Então, antigamente, se você imaginar fazer uma ligação telefônica, o tempo que você levava para falar com outra cidade, hoje você fala na hora, não é nem ligação telefônica, é pela internet. Então, tudo é online. Então, isso é uma coisa. Segundo, as fases foram sobrepostas. Em fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, acabaram sendo sobrepostas, para justamente a pandemia precisava disso. Segundo, esse vírus já existia. O coronavírus já existia. Não existia esse da doença Covid-19, mas o coronavírus já existia. Então, já existiam estudos em cima do coronavírus. E uma coisa que muito falam, a vacina do RNA mensageiro, que é um problema, uma vacina experimental. Sabe quantos anos está sendo estudado isso? 20 anos. Mais de 20 anos se estuda essa vacina. E agora só mudou o antígeno para desencadear a produção dessa vacina, que é muito efetiva, é muito eficaz e estamos constatando a efetividade. Tanto que não foi de graça que a pandemia diminuiu. Foi por causa disso. E agora a gente está vendo, o que a gente está vendo agora? Que o Ministério da Saúde tomou uma atitude acertada em relação à vacinação de crianças. Por quê? São os que não foram expostos. Muitas crianças nasceram agora, depois da pandemia, e não tem proteção nenhuma contra o Covid. E a gente está vendo aparecer casos de Covid em quem? Em crianças, que têm quadros graves, relativamente graves, como síndrome respiratória aguda grave em criança. Tem casos que a criança tem Covid hoje, depois de 1 mês, 2 meses, começam a aparecer manifestações de uma síndrome relacionada com o Covid, que teve uma boa evolução. Mas são quadros relacionados a isso. Então, a gente vê que foi tomada essa medida, mas ainda a gente vê que as pessoas não acreditam na vacina, chamam de vacina experimental. Que nem eu falei para a dengue, a vacina que foi lançada no mercado foi exaustivamente estudada. Foram pegos todos os estudos para lançar uma vacina. Não é uma vacina que causa nenhum tipo de problema. Não tem nenhum óbito relacionado à vacinação em crianças até 18 anos. Os casos que tiveram foram pessoas que tinham comorbidades já. Não foram nada... Mas você tem que olhar o benefício da vacina. Com certeza. Então, esse é um efeito adverso raro. A grande maioria dos eventos adversos é mialgia, dor muscular, dor de cabeça e febre, que qualquer vacina tem. Então, infelizmente, a gente vive essa realidade da vacina, que o pior que da vacina do Covid acabou relaxando as pessoas para fazer outras vacinas, que são importantes do calendário vacinal, como, por exemplo, a vacina da poliomielite e a vacina do sarampo. Então, a gente vê casos começando a pipocar, principalmente no exterior, né, que a gente vê nos Estados Unidos, na Europa, pipocando o caso de sarampo em pessoas que não foram vacinadas. É preocupante, né, doutor? Porque a gente vê que muitas pessoas estão deixando de levar seus filhos para vacinar, né? E essa é uma preocupação real, né? Sem dúvida. Porque é preciso dar uma retomada nisso. Não sei se está faltando, de repente, campanhas, né? Pró-vacina, mas realmente a gente vê que está tendo aí uma redução, né, do número de pais que procuram dar as vacinas certinho nos seus filhos, né? E você sabe que a vacina que é do Programa Nacional de Imunizações, que tem 50 anos no país, é um dos melhores programas de imunização, que é o que o SUS faz no mundo, né? Ele tem uma lei por trás dele. Então, esse programa tem uma lei. Então,
essa vacina oferecida às crianças é para proteção das crianças, não é agressão às crianças. Sim. Então, infelizmente, se entende por falácias criadas, por fake news que foram produzidos aí de forma torrencial e distribuídas aí pelas mídias sociais que a gente tem, mentiras e mentiras. Né? Não pegam trabalhos que têm evidências científicas, pega um trabalho aqui, no interesse da pessoa tirar a conclusão, mas não pega todas as evidências que existem para chegar à conclusão correta. Então, é por isso que a gente está vivendo esse drama, né? É por isso que a gente está vivendo essa situação de reaparecimento do Covid junto com a dengue, que, aliás, chama atenção. No início, os sintomas podem se misturar. São parecidos, né? São parecidos. Inclusive, como eu tinha mencionado, eu trabalho dentro de 2 UPAs e eu estou vendo que assim está aumentando consideravelmente o número de casos, tanto de dengue, positivando, né, para dengue e Covid. Bastante. Então, ainda bem que tem a sua experiência aqui para... Voltou, a Covid voltando, né, e com força total, e a dengue também fazendo bastante presença, assim. Tanto é que o número de atendimentos que a gente está tendo nos últimos dias na UPA é de 800, na UPA Vila Cristina, de 800 pacientes. Muitos desses pacientes estão procurando para fazer exame de dengue e Covid, e eu diria que de Covid, 50% para mais está sendo positivado. É um número grande. Nós estamos vendo um aumento do número de casos de Covid. Considerável. Alguma coisa precisa ser feita, e a vacina está aí. É duro a gente falar que uma doença imunoprevenível com vacina, as pessoas não estão tomando a vacina. É muito difícil entender essa lógica. Né? Existe vacina para você não ficar doente, e você não toma a vacina. Não existe lógica nisso, né? Exatamente. Doutor, foi muito especial começar aí o podcast, né? Você Mais Saudável, com a sua participação, com a sua brilhante participação. A gente, infelizmente, vai ter que encerrar, mas eu gostaria de agradecer a sua presença. E se o doutor tiver aí alguma consideração para fazer, alguma coisa que queira falar, fique à vontade, o espaço é todo seu. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a honra de estar participando aqui do primeiro podcast, né? Para mim é muito interessante a gente estar podendo falar, dando essa explicação para a população de uma forma geral. E o que eu peço para a população que nos assiste, que nos ouve, né, é que confiem nas vacinas. As vacinas salvam vidas e elas precisam ser aplicadas. Se existe vacina, não vai existir doença. Então, por favor, vamos fazer as vacinas. Obrigada, doutor. Obrigado a você. Até mais, gente. Até semana que vem. Conto com a audiência de vocês.